Oi, gente, bom dia. Agora eu estou aparecendo. Vocês estão me ouvindo? Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Alguém topa aí me ajudar, ser o ajudante do dia e ficar aceitando aqui as pessoas que entram mais tarde? Deixa eu ver. Quem puder, me ajuda muito, só falar que eu quero. Deixa eu ver. Todo mundo lembra a página que a gente está? Aqui no livro, Rê, muito obrigada. A gente está na página 92 e hoje a gente vai continuar do dia 11 de maio. Vê se acham aí. Quem souber a página do PDF também, puder colocar. Rê, te adicionei. Muito obrigada. Deixa eu ver. Ó, a Rê colocou aqui que no livro físico está na página 91. Então, PDF, o da Rê é o Companhia das Letras, tá? Se for da outra, é página 92. O PDF eu não sei, Carol, mas vou pedir aqui, se alguém estiver lendo pelo PDF, puder colocar no chat, facilita. Podemos começar? Vamos lá, quem puder ligar a câmera aí para eu ver vocês, saber quem está acompanhando, eu gosto, sempre bom. Vou iniciar, então, aqui do dia 11 de maio, combinado? Qualquer coisa, podem abrir o microfone aí, falando, compartilhando, ou mesmo se for no chat. 11 de maio, amanhã. Hoje teve uma entrevista com o Dr. N, o ginecologista, que deve examinar sua filha mais velha por causa das complicações menstruais. Encontrei a senhora M bastante agitada. Embora isso se traduzisse em sinais físicos mais leves do que antes. De vez em quando, exclamava: estou com medo. Estou com tanto medo que acho que vou morrer. Perguntei-lhe de que estava com medo. Era o Reni. Não sabia responder. Simplesmente estava com medo. Sob a hipnose que induzi antes da chegada do meu colega, declarou ter medo de que me tivesse ofendido por alguma coisa que dissera durante a massagem, ontem, que lhe parecer indelicado. Também tinha medo de tudo que era novo, e por conseguinte, do novo médico. Consegui acalmá-la, e embora se assustasse uma ou duas vezes na presença do Dr. N, ela se comportou muito bem, e não produziu nenhum de seus estalidos, nem houve qualquer inibição da fala. Depois que ele se foi, tornei-me a colocá-la sob hipnose, para eliminar qualquer possível resíduo da excitação provocada pela visita. Ela própria ficou muito contente com seu comportamento e depositou grandes esperanças no tratamento. Tentei convencê-la, a partir desse exemplo, de que não é preciso ter medo do que é novo, já que o novo também contém o que é bom. Aqui tem uma nota de rodapé. As sugestões didáticas dessa natureza sempre falharam no caso da senhora M, como se verá a seguir. Na verdade, as sugestões quase sempre falham, né? Depois a gente vai aprendendo e vendo isso. Noite. Estava muito animada e desabafou um grande número de dúvidas e escrúpulos em nossa conversa antes da hipnose. Durante a hipnose, perguntei-lhe que acontecido de sua vida havia produzido efeito mais duradouro sobre ela e que mais surgia em sua memória. A morte do marido, respondeu. Fiz com que me descrevesse esse fato com todos os pormenores, e ela o fez, com todos os sinais da mais profunda emoção.
mas sem nenhum estalido e sem gaguejar. Como, começou a dizer, tinham ido a um lugar de que ambos gostavam muito na Riviera. E, ao atravessarem uma ponte, ele caíra de repente no chão, e lá ficara inerte por alguns minutos. Mas depois se levantaram, parecendo estar muito bem. Como, pouco tempo depois, quando ela estava de cama após seu segundo parto, o marido, que estivera tomando café da manhã numa mesinha ao lado de sua cama e lendo jornal, levantara-se de súbito, olhando-a de modo muito estranho. Dera alguns passos à frente e, em seguida, caíra morto. Ela havia se levantado da cama e os médicos que foram chamados se esforçaram para reanimá-lo, o que ela ouviu do quarto contíguo, mas em vão. E prosseguiu a senhora M, como o bebê, que contava então algumas semanas de idade, fora tomado de grave moléstia, que durou 6 meses, durante a qual ela própria ficara de cama com muita febre. E vieram então, em ordem cronológica, suas reclamações contra essa criança, que ela externou rapidamente com uma expressão zangada no rosto, da maneira como alguém falaria de uma pessoa que se houvesse tornado um incômodo. Essa criança, disse, se comportara de forma muito estranha por longo tempo. Gritava o tempo todo e não dormia, e desenvolvera uma paralisia da perna esquerda, cuja recuperação parecera apresentar muito poucas esperanças. Aos 4 anos, a criança tivera visões, aprendera a andar e a falar tardiamente, de modo que por muito tempo fora julgada idiota. De acordo com os médicos, tivera encefalite e mielite, e ela não sabia mais o que. Interrompi-a nesse ponto, e a fiz ver que essa mesma criança era hoje uma menina normal, que gozava de perfeita saúde, e a impossibilitei-a de voltar a ver qualquer coisa dessas melancolias, não apenas apagando suas lembranças das mesmas na forma plástica, mas também removendo toda a sua recordação dessas coisas, como se nunca tivessem existido em sua mente. Prometi-lhe que isso a levaria a libertar-se da expectativa de infortúnios que não cessava de atormentá-la, e também das dores por todo o corpo, das quais se queixara precisamente durante sua narrativa, depois de passarmos vários dias sem ouvir falar nelas. Nota: nessa ocasião, meu vigor parece ter ido longe demais. Quando, já havendo passado 18 meses, revi a senhora M num estado de saúde relativamente bom. Ela se queixou de que havia um grande número de momentos importantíssimos em sua vida, dos quais tinha apenas a mais vaga lembrança. Encarava isso como uma prova do enfraquecimento de sua memória, e tive que tomar cuidado para não lhe dizer a causa desse caso particular de amnésia. O espantoso êxito do tratamento nesse aspecto também se deveu, sem dúvida, aos grandes pormenores com que eu fizera a repetir-me essas lembranças, com muito maior riqueza de detalhes do que o que indicam minhas anotações, ao passo que com outras lembranças, muitas vezes, me contentei com uma simples menção. Vocês já assistiram aquela série The Blacklist? Alguém já ouviu falar? Sim? Quem assistiu vai lembrar, vai saber do que eu estou falando. Mas lá, Gi, vou dar uma contextualizada. É uma série que conta a história de uma moça que se chama Elizabeth Kim, e ela vira agente do FBI. E ao longo disso, né, da carreira dela, ela começa a trabalhar com um criminoso mais procurado do FBI. E eles fazem uma parceria e desenvolvem a lista negra, que são vários criminosos que eles precisam ir atrás. E aí eles vão fazendo esse trabalho em conjunto. Para fazer esse trabalho em conjunto, ela foi escolhida, né, a série diz que ela foi escolhida, então, por esse criminoso. E aí começa a desenrolar todo um enigma da história dela. Eles têm uma relação, eles têm um vínculo,
que fica meio em dúvida se esse criminoso é o pai dela ou não é o pai dela. E ela fica em busca, então, da história verdadeira. Ela quer, porque quer entender quem é a mãe, quem é o pai, por quem que ela foi criada, como é que foi. E aí, em vários momentos da série, ela fica a um passo de descobrir sobre isso e acontece algo que a distancia de descobrir. Eu lembro que em 2 momentos, talvez 3 momentos da série, que eu assisti todo, acho que agora não terminou, mas está numa das últimas temporadas, ele faz nem sei qual o nome que eles dão lá na série, mas ele faz como se fosse um ritual, um evento, esse criminoso, que apaga fatos da memória dela. E aí, uma das cenas que ele busca apagar da memória dela foi que ela deu um tiro no pai dela biológico, numa discussão que estava acontecendo entre a mãe biológica e o pai biológico. E ele queria apagar essa memória para ela não lembrar que ela tinha, então, matado o próprio pai. E aí a série vem girando em todo esse contexto. Quando a gente lê esse caso aqui, né, especificamente que o Freud está trazendo, a impressão que dá é essa, né, que aqui a busca era de arrancar o sofrimento das pessoas, como se buscasse apagar de fato as memórias. É como se buscasse tirar, extrair ali momentos importantes da vida da pessoa. Rô, eu não sei em que página que está no PDF, para alguém colocar aqui. No livro a gente está na 94. Mas eu acho que entra nessa questão, assim, a busca nesse momento era de retirar aspectos da memória de alguém, fazendo com que aquilo não existisse para que não tivesse sofrimento. Hoje, a gente estudando psicanálise, percebe-se, né, obviamente, que é um caminho totalmente diferente. Não busca-se mais arrancar nada de alguém, nem o sofrimento, né? Não é o nosso intuito arrancar o sofrimento de alguém. A pessoa tem um espaço para falar daquilo e ela mesma dar um sentido para as vivências e para os sentimentos, para os afetos que foram gerados a partir daquilo. Mas a hipnose, ela começou nesse lugar aqui, né? Vamos arrancar. E aí, quando a gente arranca algo de alguém, é preciso pensar que, assim como o Freud falou na página anterior da questão do... Aqui, o novo também contém o que é bom, em toda situação que contém um sofrimento, se você a retira, também existiu algo de bom naquela situação. E aí não é aquele papo motivacional de que, olha pelo lado positivo, sempre tem algo de bom nessa situação que é ruim. Não é isso. Mas é que a vida acontece dessa maneira. Quando a gente quer excluir o total de uma história, a gente perde o que é ruim, mas também o que existia de bom ali. Ninguém vive um momento que é inteiro ruim. Existem outras coisas na vida, né? Quem tem filho talvez vai entender o que eu tô falando. É muito difícil. É muito difícil no começo, as madrugadas, a amamentação, né? Para a maioria das mulheres, isso se torna muito difícil. Mas você gostaria de apagar o primeiro mês do seu filho? Também foi ali, de repente, que ele deu o primeiro sorriso. Foi ali que você o conheceu, que você o viu nascer, né? Que você viu aquela criança. Foi ali que você pode conhecer e começar a se adaptar. Então, apagar essas noites mal dormidas significaria apagar também a primeira vez que você esteve com seu filho. Tem valor? Preciso pensar, né? A Nath, que ainda hoje alguns profissionais utilizam do recurso de arrancar o sofrimento em prol da divulgação, visando retorno financeiro. Sabe que eu estava... 2 leituras que eu indico nesse sentido. Uma é o texto, de novo, eu vou citar, né? Já venho citando sempre, mas, gente, sério, é incrível que está aqui nesse livro, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Esse livro vale muito a pena ler. No texto Conversas com Leigo, tem a questão do Freud vir trazendo, assim, né, da onde a psicanálise sai, onde a psicanálise chega, né, e o que se busca, então, com a psicanálise. E aí tem um trecho que ele fala que as pessoas compram qualquer ideia. O texto, o livro se chama Fundamentos da Clínica Psicanalítica, e o texto, eu vou pegar aqui o ano para falar para vocês, é a questão da análise leiga, do ano de 1926.
a questão da análise leiga, conversas com uma pessoa imparcial. É que o texto é muito grande e eu não vou conseguir achar. Eu acho que está nos itens 3 ou 4, porque são os melhores itens que tem de discussão. Mas o que ele coloca? Quando ele vai falar da sexualidade, ele fala que a sociedade, estou tentando achar aqui, a sociedade compraria qualquer coisa que fosse vendida para apagar ou para modificar aquilo que ela não aceita. Então, as pessoas compram qualquer coisa para modificar algo que não é confortável para elas de viver. Então, eu vou usar um exemplo aqui e vou falar de uma técnica, mas não que eu seja contra nada. Estou falando a partir do lugar da psicanálise, né, criticando algumas coisas. Assim, a pessoa, ela quer descobrir o destino dela, descobrir se uma pessoa vai ou não ficar com ela, e aí, para isso, ela paga para lerem a mão. Pô, gente, sério, não tá a resposta sobre isso, se você vai ser feliz ou não, se você vai ter uma doença ou não, se o cara vai casar contigo ou não, não tá na mão de ninguém. Eu acho que até é curioso, curioso e sarcástico ao mesmo tempo. Deixa eu ler a sua mão, como quase dizendo assim, viu? Tá nas suas mãos o que vai acontecer. Acho que tem uma jogada assim, mas as pessoas pagam por isso, e pagam muita grana. Pagam para saber da vida na borra de café, pagam para saber da vida por cartas, pagam para saber. Pagam até se você prometer que você tem uma resposta para elas que você não tem. Ó, achei o trecho. O trecho está, então, nesse livro, na página 235. Não existe nenhuma beberagem, por mais absurda que ela seja, que a sociedade não engoliria de bom grado se ela fosse vendida como sendo um antídoto contra a temida supremacia da sexualidade. Na verdade, acho que a sociedade compra qualquer coisa, então eu não quero mais sofrer. A fulana está falando que ela tem um método para eu não sofrer, eu compro. Se é real, se não é, se é bom, se não é, se serve para mim, se não... fulana disse que tem conhecimento, eu vou pagar, eu quero isso daí. Num sentido muito de arrancar mesmo, não é de aprender a lidar, é de arrancar, por mais absurdo que seja. E aí ontem eu postei um trecho do livro que a gente vai discutir agora, dia 24, na próxima roda de conversa, que fala também sobre essa questão, né, de como se lida com o sofrimento. Eu postei lá nos stories, não sei se vocês viram. Deixa eu achar aqui. Ó, é esse livro, Psicanálise e Psicoterapia, e o trecho que eu vou ler está na página 11. Vivemos numa sociedade que patologiza as dores mais normais, na qual eu estou infeliz porque meu marido me abandonou, ou porque perdi um ente querido, ou ainda porque estou doente, se transformam no estou deprimido, ou meu médico me disse que eu estou em depressão. Isso muda tudo. Rupturas, luto, desemprego, tudo se transforma em patologia, quando não produz vítimas. Tudo deve ser tratado ao invés de, através da psicoterapia, da medicina ou das mais variadas formas de terapia. O sujeito que sofre se torna automaticamente um sujeito doente, portanto, anormal. E aí, o que as pessoas querem? Arrancar a anormalidade, buscando fazer com que as pessoas entrem num lugar, né, de que é assim que tem que ser. Você tem que ser assim. Assim é a garantia de que você é feliz. E justamente essa é a crítica da psicanálise, o lugar que a psicanálise hoje não ocupa. A gente não busca que a pessoa seja assim ou assada a partir daquilo que são as nossas visões de mundo, né? Ah, eu acho que uma pessoa, para ser feliz, ela tem que, sei lá, ser casada. Bom, vamos usar aquela máxima assim: uma mulher, ela só se sente completa quando ela tem filho. Que mulher? Que filho? O que significa se sentir completa? Como que é isso para cada mulher? Então, a gente vem nesse sentido de questionar essas máximas, quando hoje em dia muita gente vem de que eu vou te dar a resposta, eu vou te dar a solução para o que você quer.
né? Então, pague-me tanto que eu te ofereço essa felicidade. E, infelizmente, existe uma ingenuidade. Eu vejo como uma ingenuidade mesmo, uma imaturidade das pessoas acreditarem nisso. E aqui me parece muito que a busca começou desse sentido. Vamos arrancar o que te faz triste. Até que, né, ele vem aprimorando, vem estudando, vem aplicando e percebendo que não funciona. A meu ver, continua não funcionando. A gente não arranca nada de ninguém. E não tem por que arrancar. Deixa eu ver aqui, vocês mandaram no chat. Ju, anotou o nome do livro? O livro que eu li por último agora, então, é Psicanálise e Psicoterapia, o nome do outro, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Ok? Anotarei as referências? Faz sentido isso para vocês? Me respondam aí, senão não sei se vocês estão entendendo, se não estão achando que faz sentido, se não. Sim? Ah, tem que interagir, senão eu não sei em que pé que a gente está aqui. A Vânia colocou, as terapias integrativas trazem isso e podem prejudicar ainda mais. Sabe, Vânia, essa é uma crítica que eu tenho a essas questões de que as pessoas fazem, como que é o nome daquilo que fazem para entender que posições as pessoas ocupam na família? Vocês sabem do que eu estou falando? Eu esqueci o nome. Mas eu acho que, assim, abre feridas. Constelação familiar. Constelação, isso. Gente, quando vocês estão ligando o microfone, o áudio não está saindo. Às vezes acontece isso com o Meet. Eu vou sair da sala e vou entrar novamente, que aí resolve. Deixa eu só ler o que a Natália colocou, que os comentários somem. Muito sentido, Bru, até porque falar e atuar como se fosse nossa responsabilidade de tirar o sofrimento do outro, o coloca de maneira passiva frente à vida. Isso ajuda no quê? Preciso ética em todas as profissões. Peraí que eu já venho dar a resposta. 1 minuto, não precisa sair da sala, tá? Continuem aí, já vem. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, gente, obrigada. Agora consegui te ouvir. Perfeito. Agora fica melhor, que aí se vocês quiserem falar aqui, fica mais fácil. Então, a questão da constelação, como a gente falou, eu não conheço, tá, a fundo a constelação, nunca estudei, então não tenho propriedade para falar se é válido, se não é, se funciona, se não funciona. Mas o que eu vejo e que me traz uma sensação de falta de ética, ou mesmo de cuidado, abre-se feridas e não as fecha. Não dá um contorno para isso. Porque eu não acho que a gente tem que dar nenhuma solução. Mas você abrir uma ferida que você não tem um conhecimento, que você possa levar a pessoa a ressignificar, a ter um outro olhar sobre aquilo, um olhar que produza algum resultado, me parece algo completamente irresponsável. Assim como seria também se a gente fizesse isso com a psicanálise, né? Isso tem gerado um pouco de ansiedade na terapia. As pessoas querem que esse trauma seja retirado na primeira sessão. E muito tem a ver com a época que a gente vive, com essas coisas de tudo aqui e agora, eu quero tal coisa, vem aqui que eu te dou, olha, aqui você consegue, paga tanto que você consegue. A gente vive numa sociedade que o tempo inteiro vem favorecendo essa coisa de tomar lá da cá, sabe? Muito rápido, tudo muito rápido. Né? E aí parece que se livrar de um sofrimento é assim. E eu tenho a impressão de que cada vez mais a gente vem se tornando mais, como é que se diz? Menos intolerante, não. Menos intolerante ao sofrimento. Né? A gente tem suportado cada vez menos sofrer. Parece que qualquer coisa que te gere uma sensaçãozinha assim de tristeza, não pode mais. Ninguém mais pode sofrer. E não existe essa vida, né? Isso não vai representar uma realidade. Se a busca for de nunca sofrer, você acaba deixando de viver mesmo, né? Porque, eu não vou namorar, porque se eu terminar, aí eu vou sofrer.
Ué, mas aí o que você vai fazer? Nunca mais você vai se relacionar com ninguém na vida? Eu não vou começar a trabalhar com isso porque de repente eu perco o emprego. E vai viver como? Mas parece que as pessoas realmente estão bastante intolerantes. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de internet de forma geral. As pessoas querem tirar os sofrimentos num passe de mágica, querem. Sem entender o porquê. E, Chay, quando eu leio e penso na hipnose, me dá essa impressão, assim, parecia que era num passe de mágica. Fez a hipnose, arrancou aquilo, acordou, já tá bem. Parece que é isso que buscam hoje em dia, e isso não funciona. E o discurso é muito esse na clínica, perdi tal coisa, era melhor não ter vivido. Triste, né? E essa questão de abrir feridas e não fechar elas é algo bem sério. Tem uma paciente que vivenciou essa experiência e foi o que trouxe muito sofrimento para ela. Até hoje comenta sobre o quanto foi ruim e ninguém a ajudou. Eu vi isso umas 3 vezes essa semana. Estou em alta sobre a lei da atração, basta você pensar positivo que tudo vai dar certo. Vai, né? Sabe que tem um treinamento que acontecia aqui em Santos, que algumas pessoas iam, que elas ficam imersas lá no lugar, eu nem sei como se chama isso, de fato, eu não conheço mesmo nem a técnica e nem nada. Então, elas ficavam 48 horas lá, e aí não podia ter contato de fora, fazia uma série de exercícios, uma série de coisas, assim, de coisas que mexiam mesmo profundamente, assim, e tal. Cara, elas saíam de lá destruídas. E, assim, tinha toda uma movimentação de colocar para fora esse sofrimento, mas colocar para fora sem lidar com aquilo. E eu fico pensando, sabe, é como você colocar a pessoa numa mesa de cirurgia, abrir, tirar o que tem lá dentro e não fechar. E aí você libera a pessoa toda aberta, com tudo exposto, sem saber o que fazer para aquilo. Isso é bastante irresponsável. Cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Exatamente. É preciso tomar muito cuidado, porque às vezes o que você corta também é o que sustenta. E isso é muito. Sabe que eu já tive experiência de atender crianças autistas, né? E eu tinha uma supervisora que ela falava isso. Às vezes as pessoas querem tirar a estereotipia, querem porque querem de qualquer custo que a criança não faça X movimento ou não tenha tal atitude, e às vezes é isso que traz uma regulação ali para a criança. Tirar isso dela seria extremamente sofrido. Então, primeiro precisa se entender o porquê daquilo, ter toda uma compreensão, não é arrancar algo de alguém, seja um sintoma, seja uma estereotipia, né? Deixa eu ver aqui. Eu até gosto de ter pensamentos positivos, porém, ele tem que dar força para passar na dificuldade, lembrando que não há sofrimento eterno. Mas eu também gosto de pensar positivo, mesmo. Sabe que, às vezes, eu escuto umas pessoas que eu super admiro, assim, na psicanálise, e eu tenho a impressão que as pessoas, às vezes, falam da psicanálise como se a gente fosse trágico, como se tudo fosse triste, como se, tudo é uma merda mesmo e a gente não pode ser feliz, é impossível ser feliz com essa vida. Eu tenho uma impressão, vocês têm essa impressão? Já ouviram desse lugar, assim, que parece que a gente meio que cultiva o sofrimento, como se a vida é uma merda mesmo, vamos cultivar o sofrimento e vamos rir disso. E assim, eu não sou essa pessoa, né? Não estou dizendo de psicanalista, psicóloga, não, estou dizendo pessoa, assim, eu sou uma pessoa que eu penso positivo, eu sou uma pessoa que eu vejo alegria nas coisas, sou feliz mesmo, assim, eu adoro ser feliz, de me divertir com as coisas e tal, eu não acho que a vida é essa grande tragédia, assim, mas a gente ser positiva, ter pensamentos positivos, se divertir, tudo, não pode ser no sentido de, porque eu tenho pensamentos positivos, eu vou ser feliz o tempo inteiro e absolutamente feliz. Ou, sei lá, eu tive momentos quando eu descobri que eu não podia ter filho lá, né? Que eu tinha endometriose e tal. Não tinha lado bom. Nenhum lado bom. Eu só sofri sobre aquilo. Eu só sofri, não tinha mesmo nenhum lado bom. E sabe, tudo bem. Eu posso
sentir que não tinha nada bom daquilo. Eu posso ter vivido um momento triste e nenhum pensamento positivo ia me ajudar. Se eu tivesse até hoje pensando, eu vou engravidar, eu vou engravidar, eu vou engravidar, eu vou engravidar, e eu não tivesse feito uma fertilização, eu não tinha engravidado, porque eu não posso engravidar naturalmente. Eu tenho realmente endometriose e não ia ovar. Então, eu podia pensar positivo quanto fosse, mas é preciso tomar cuidado, porque quando eles dizem do pensar positivo, muitas vezes estão dizendo que o pensar positivo movimenta. E eu vejo que na grande maioria dos casos ele paralisa, porque só fica no pensamento. Aí pensa, só pensa, não age. Então não pode servir para paralisar, né? Você pode pensar positivo. Eu pensava positivo no sentido de, cara, eu vou atrás e um dia eu vou ser mãe. Eu não sei como, porque via, né? Isso vai acontecer, mas eu vou ser mãe. Mas eu não só pensava, tinha toda uma questão de investir para aquilo acontecer, sabe? Colocou, principalmente aqueles psicanalistas que trazem fundamentos filosóficos, tipo de Nietzsche. Então, tem um negócio que parece que a gente tem que ser triste, meio que revoltado com a vida, né? Eu não sou, nem quero. Eu não gosto muito desse olhar. Acho que é por isso que, às vezes, quando a gente estuda psicanálise e vê algumas coisas assim, dá vontade de desistir, né? Não dá um cansacinho, assim, tipo, ah, só por hoje eu não quero mais ser psicanalista. E depois você volta e fala, não, o negócio é legal, faz sentido. Aqui, de vez em quando é difícil. Ó, todo pensamento é o ensaio da ação. É isso, tem que ter um pensamento, mas só pensar e não agir não vai resolver nada. Enfim, faz sentido pensar nisso? Beleza. Vamos lá para o dia 12 de maio, tá bom? Vou começar aqui novamente. 12 de maio, manhã. Contrariamente à minha expectativa, ela dormirá mal e por pouco tempo. Encontrei-a num estado de grande angústia, embora incidentalmente, sem demonstrar seus costumeiros sinais físicos desta. Não disse o que estava acontecendo, mas apenas que tivera sonhos ruins e ficava vendo as mesmas coisas. Como seria horrível, disse, se eles se tornassem realidade. Durante a massagem, ela elaborou alguns pontos em resposta a minhas perguntas. Ficou alegre, então. Falou-me de sua vida social na Casa do Báltico, que lhe coubera por morte do marido, das pessoas importantes que recebe da cidade vizinha e etc. Hipnose. Ela tivera alguns sonhos de horror. Os pés e braços das cadeiras se haviam transformados todos em cobras. Um monstro, com um bico de abutre, estraçalhava e comia todo o seu corpo. Outros animais selvagens saltavam sobre ela e etc. Passou, então, a outros delírios com animais, que, contudo, qualificou acrescentando. Isso foi real, não um sonho. Como, numa ocasião anterior, ela fora apanhar um novelo de lã e era um rato que saíra correndo. Gente, mas como tinha rato nessa época, né? Porque todo caso fala de rato. Como estivera fazendo uma caminhada e um grande sapo saltara de repente sobre ela e assim por diante. Compreendi que minha proibição geral fora ineficaz e que teria de afastar dela suas impressões assustadoras uma a uma. Nota. Infelizmente, deixei de investigar a importância das visões de animais da senhora M. De distinguir, por exemplo, o que era simbólico em seu medo dos animais daquilo que era um horror primário, como é característico em muitos neuropatas a partir da juventude. Aproveitei também a oportunidade para lhe perguntar por que ela sofria de dores gástricas e de onde provinham. Creio que todos os seus acessos de zoopsia, alucinações com animais, são acompanhados de dores gástricas. Sua resposta, dada a contragosto, foi que não sabia. Pedi-lhe que se lembrasse até amanhã. Disse-me, então, num claro tom de queixa, que eu não devia continuar a perguntar-lhe de onde provinha isso ou aquilo, mas que a deixasse contar-me o que tinha a dizer. Olha só, né? Já pediam aqui, tipo, para, deixa eu falar. Deixa eu... Vou grifar aqui e já continuo, tá bom?
Concordei com isso e ela prosseguiu sem nenhum preâmbulo. Quando o levaram embora, não pude acreditar que ele estivesse morto. Estava, portanto, falando sobre o marido mais uma vez. E compreendi, então, que a causa de seu mau humor era que ela estivera sofrendo em virtude de resíduos não revelados dessa história. Depois disso, contou-me odiar a filha por 3 anos, pois sempre disse a si mesma que talvez tivesse podido restaurar a saúde do marido se não estivesse de cama por causa da criança. Além disso, a morte do marido não tinha havido nada senão insultos e agitações. Os parentes dele, que sempre foram contra o casamento e que tinham ficado com raiva por eles serem tão felizes juntos, espalharam o boato de que ela o havia envenenado, de modo que ela desejara abrir um inquérito. Os parentes, aqui tem nota, nesse trecho no original, em inglês consta her relatives, ou seja, os parentes dela. O original alemão diz, não sei pronunciar alemão, então vou me ignorar aqui. Isto é, os parentes. Supomos que seja este o sentido, uma vez que já foram mencionados anteriormente os parentes do marido. Então, os parentes tinham-na envolvido em toda espécie de processos legais, com a ajuda de um jornalista suspeito. O miserável espalhara agentes a fim de incitar as pessoas contra ela. Fazia com que os jornais locais publicassem artigos difamantes a seu respeito, e depois lhe mandava recortes. Essa fora a origem de sua insociabilidade e de seu ódio por todos os estranhos. Após eu dizer algumas palavras tranquilizadoras sobre o que me contara, ela disse que se sentia melhor. 13 de maio, manhã. Mais uma vez, ela dormira mal, por causa de dores gástricas. Não tinha jantado. Também não se queixou de dores no braço direito, mas estava de bom humor. Mostrou-se alegre e, desde ontem, tem me tratado com especial distinção. Pediu minha opinião sobre toda a espécie de coisas que lhe pareciam importantes, e ficou excessivamente agitada, por exemplo, quando tive de procurar as toalhas necessárias à massagem. E assim por diante. Seu estalido e seu tique facial eram frequentes. Hipnose. Ontem à noite, súbito lhe ocorrera por que os animaizinhos que ela via se tornavam tão grandes. Isso lhe ocorrera pela primeira vez em D, durante um espetáculo teatral em que um enorme lagarto aparecia em cena. Essa lembrança a havia atormentado muito ontem também. Nota. A lembrança visual do grande lagarto, sem dúvida, só havia atingido sua grande importância em virtude de sua coincidência temporal com algum afeto intenso que ela deve ter experimentado durante o espetáculo teatral. Ao tratar dessa paciente, como já tive ocasião de confessar, muitas vezes me contentei em receber as explicações mais superficiais. Também neste caso, deixei de proceder a qualquer investigação adicional. Devemos nos lembrar, além disso, da macropsia histérica. A senhora M era extremamente míope e astigmática, e suas alucinações podem ter sido provocadas, muitas vezes, pela imprecisão de suas percepções visuais. O motivo do reaparecimento dos estalidos foi que ontem ela teve dores abdominais e tentou não gemer para não demonstrá-las. Não tinha nenhuma ideia da verdadeira causa desencadeadora do estalido. Também se recordou de que eu não lhe dera instruções para descobrir a origem de suas dores gástricas. Não sabia, contudo, e me pediu que a ajudasse. Perguntei-lhe se, talvez, em alguma ocasião, após uma grande excitação, ela se haveria forçado a comer. Ela confirmou isso. Após a morte do marido, perdera inteiramente o apetite por muito tempo, e havia comido apenas por um sentimento de obrigação. E as dores gástricas haviam de fato começado naquela época. Eliminei, então, essas dores passando a mão algumas vezes sobre seu epigástrio.
A seguir, por conta própria, ela começou a falar sobre as coisas que mais a haviam afetado. Já lhe contei, disse, que não gostava de criança, mas devo acrescentar que ninguém poderia adivinhar isso por meu comportamento. Fiz tudo o que era necessário. Até hoje me recrimino por ter gostado mais da primogênita. 14 de maio. Estava bem e alegre, e dormir até 7h30. 7h30 da manhã. Queixou-se apenas de ligeiras dores na região radial da mão, na cabeça e rosto. O que ela me diz antes da hipnose vai adquirindo um significado cada vez maior. Hoje não teve quase nada de horrível para apresentar. Queixou-se de dores e perda de sensibilidade na perna direita. Disse-me que teve um surto de inflamação abdominal em 1871. Mal se havia recuperado, ficou tratando do irmão doente, e foi então que as dores apareceram pela primeira vez, chegando até a levar uma paralisia temporária da perna direita. Durante a hipnose, perguntei-lhe se agora lhe seria possível participar da vida social, ou se ainda estava muito temerosa. Respondeu-me que ainda lhe era desagradável ter alguém de pé atrás dela, ou mesmo a seu lado. A esse respeito, falou-me de outras ocasiões em que fora desagradavelmente surpreendida pelo súbito aparecimento de alguém. Certa feita, por exemplo, quando passeava com as filhas na ilha de Rügen, 2 indivíduos de aparência suspeita haviam saído de uns arbustos e lhes dirigido insultos. Em Abásia, quando estava passeando certa noite, um mendigo saíra de repente de trás de uma pedra e se ajoelhara diante dela. Parece que era um louco inofensivo. Por último, contou-me como sua isolada casa de campo fora arrombada à noite, o que muito a havia alarmado. É fácil ver, entretanto, que a origem essencial desse medo das pessoas foi a perseguição a que ela se viu sujeita após a morte do marido. Nota: na época que escrevi isso, estava inclinado a procurar uma origem psíquica para todos os sintomas nos casos de histeria. Devo agora explicar a tendência à angústia nessa mulher sexualmente abstinente como decorrente da neurose, isto é, neurose de angústia. Noite. Embora parecesse muito animada, saudou-me com uma exclamação. Estou morta de medo. Oh, mal posso lhe dizer, eu me odeio. Afinal, fui informado de que ela havia recebido a visita de Dr. Breuer e levara um susto ao vê-lo aparecer. Como ele percebeu isso, ela lhe assegurou que fora só aquela vez. Ficou profundamente penalizada por minha causa, por ter traído esse vestígio de seu antigo nervosismo. Ou seja, aqui parece que ela queria agradar a ele, né? Essa busca de não posso sentir de novo, senão eu vou fazê-la acreditar que ele foi incapaz de tirar isso de mim. Em mais de uma ocasião, tive a oportunidade de notar, nestes últimos dias, o quanto ela é severa consigo mesma, como tende a se culpar com severidade pelos ínfimos sinais de negligência. Quando as toalhas para massagem não estão em seu lugar habitual, ou quando o jornal para eu ler enquanto ela adormece não se encontra prontamente à mão. Após a eliminação da primeira e mais superficial camada de lembranças torturantes, sua personalidade moralmente supersensível, com tendência à autodepreciação, veio à tona. Tanto em seu estado de vigília como sob a hipnose, ele lhe disse, o que corresponde ao velho preceito legal, Dominions non curat lex, que existe uma multidão de coisinhas insignificantes entre o que é bom e o que é mal, coisas sobre as quais ninguém precisa censurar-se. Ela não aceitou minha lição. Suponho, tal como não faria um monge medieval, que vê o dedo de Deus ou a tentação do demônio em cada fato trivial de sua vida, e que é incapaz de imaginar o mundo, sequer por um momento fugaz ou em seu menor recanto, como destituído de uma referência a ele próprio.
Em sua hipnose, ela trouxe à baila algumas outras imagens apavorantes. Em Abasa, por exemplo, via cabeças ensanguentadas em cada onda do mar. Fila repetir as instruções que lhe dera enquanto estava acordado. Vamos finalizar aqui? Gente, que bonito isso, né? Dele falar aqui, olha, que existe uma multidão de coisinhas insignificantes entre o que é bom e o que é mal. Uma situação bonita, né? Enfim, todo mundo conseguiu acompanhar. O que vocês acharam? Tudo certo? A gente finaliza, então, hoje, no dia 14, página 98. Eu também vou grifar aqui, porque eu achei muito legal. Muito bom. A citação inteira, na verdade. Quando a gente estuda psicanálise, quando a gente lê, não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho, de que parte a gente tira para a clínica, parte a gente tira para a gente, né? Eu sei que aqui ele tentou ensinar a paciente e passou batido, porque, no caso, não é assim. A gente não ensina nada enquanto está ali, né? Na análise, mas para a gente ensina, não ensina? Super peguei isso daqui para mim, amei. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Oi, todo mundo gostou. Então tá bom. Daqui a pouco, então, vou colocar esse encontro lá no YouTube. Depois vocês vão lá, vou colocar assim, deixar um joinha para mim. Tá bom? E a gente se vê, então, na próxima quinta. Na próxima quinta tem a questão do feriado, né? Mas na quinta eu vou estar normal aqui. Então, quem não estiver viajando, venha que estaremos lendo, beleza? Um beijo, até a próxima. Aproveite o carnaval. Um beijo.